Pessoal, algumas vezes à esquerda do símbolo de soldagem nós temos esses números aqui, ó, com parênteses e sem parênteses. O que significam esses números aqui? Os números que estão sem parênteses, eles são a profundidade do bisel, dimensões ou resistências para alguns tipos de juntas, alguns tipos de soldas, tá? Então esse daqui, sem parênteses, eles significam isso. Os números que estão entre parênteses é a dimensão, são as dimensões das soldas no chanfro. É o que nós chamamos também de garganta efetiva. É o tanto que eu quero de penetração na solda. Ok? Bom, então vamos interpretar esses símbolos aqui, esses números, e estes símbolos aqui. O que esses símbolos estão pedindo para ser feito? Como nós já vimos na aula anterior, vamos começar aqui, ó, 3 milímetros é a abertura da raiz, ok? Então vamos deixar aqui 3 milímetros de abertura. Depois está pedindo um bisel, um chanfro com duplo V, com bisel em V, ou em X, como nós chamamos no Brasil, ok? Então 60 graus, então vou ter um bisel de 30 graus desse lado e 30 graus deste lado. Muito bem, então está aqui. Dez milímetros é o tamanho, né? É a dimensão, é a profundidade do bisel. Profundidade do bisel. Está aqui. Como aqui é a mesma coisa, tanto do lado da seta como do lado oposto, então no meu caso aqui, ambos os lados são iguais, vai ficar igual. Então eu tenho uma profundidade do bisel, lado da seta, de 10 milímetros, e uma profundidade do lado oposto do bisel, né? Uma profundidade do bisel do lado oposto da seta de 10 milímetros também. Lembrando que 10 milímetros é aproximadamente 3/8, tá? 10 milímetros, aproximadamente 3/8 de polegadas. O número entre parênteses 16 é as dimensões da solda no chanfro, tá? É o tanto que eu quero de solda, de penetração. E aí está me pedindo ali o lado da seta
16 milímetros, e o lado oposto também 16 milímetros. Tá? Então tá aqui a penetração da solda. Então essa distância aqui é o número entre parênteses, 16 milímetros. É o tamanho, dimensão da solda, lado da seta e o lado oposto, também é 16 milímetros, ok? 16 milímetros, aproximadamente 5/8, e aqui é uma chapa de 25 milímetros, aproximadamente 1 polegada. Então, repetindo, o número à esquerda, sem parênteses, profundidade do bisel. Então está aqui, profundidade do bisel, e entre parênteses, dimensões da solda no chão. Profundidade ou da solda, né? A dimensão da solda, a quantia de solda que eu quero, que nós chamamos também de garganta efetiva. Ok? Bom, agora vamos interpretar nesse exemplo aqui como que fica. Observe que aqui eu tenho uma junta em K com o bisel só de um lado, né? Embaixo e em cima, mas o bisel é feito só de uma chapa. Um bisel de 60 graus, outro bisel de 45 graus, com 3 milímetros de abertura. A profundidade do bisel de 10 milímetros, né? Profundidade do bisel de 10 milímetros e 8 milímetros, e a dimensão da solda no chanfro de 12 milímetros e 10 milímetros. Então vamos ver aqui agora como fica aqui. A primeira, vamos fazer a primeira coisa, ela tem uma abertura de raiz de 3 milímetros, né? Então está aqui, uma abertura de 3 milímetros e lado da seta. O lado da seta, este lado aqui. Então está pedindo um chanfro de 60 graus. Um chanfro de 60 graus. E o lado oposto da seta, o outro lado, um chanfro 45 graus. graus desse lado. Então aqui eu tenho a abertura da raiz, né, a abertura da raiz de 3 milímetros, abertura da raiz de 3 milímetros. 3 milímetros é aproximadamente 1/8, ok? E aqui um chanfro, que é o lado oposto, né, de 45 graus.
um chanfro de 45 graus. E do lado da seta eu tenho um chanfro de 60 graus, tá? Agora, veja bem, o lado da seta, profundidade do bisel é 8 milímetros, 8 milímetros. Então, a profundidade do bisel aqui é 8 milímetros, tá? 8 milímetros é aproximadamente 5,16, ok? Bom, 8 milímetros. E a profundidade do bisel do lado oposto, esse lado aqui, é 10 milímetros. Então 8 milímetros e 10 milímetros. 8 e 10, a profundidade do bisel. 10 milímetros é aproximadamente 3/8 de polegada. Agora, entre parênteses, as dimensões da solda no chanfro, né, é o que nós também chamamos de garganta efetiva. Então aqui ficaria assim, olha aqui, tá? Então aqui está a garganta efetiva do lado da seta, é 10 milímetros. É 10 milímetros. Ok? E do lado oposto, o lado oposto da seta é 12 milímetros. Então ficaria assim, 12 milímetros, uma dimensão de solda, uma penetrando na outra, com penetração total. Então tá aqui, ó. milímetros. Lado oposto 12 milímetros, lado da seta 10 milímetros. Os números entre parênteses. E os números sem parênteses, profundidade do bisel, 8 milímetros o lado da solda, lado da seta, e 10 milímetros o lado oposto. Sampo 60, 45, a abertura da raiz de 3 milímetros. Bom, então a minha solda aqui ficou assim. Ok? Aqui há as dimensões da solda. Dimensões da solda no chão. 10 e 12 e a penetração da solda na chapa de baixo. Ok? Bom pessoal, até a próxima aula. Muito obrigado por assistir. Muitas graças por ver. Thank you for watching.